Olá, tudo bem com você? Espero que sim e já peço que você deixe o seu like e se inscreva no meu canal, pois esse gesto é importante e fará com que este vídeo possa chegar a outras pessoas que precisam de conteúdos dessa natureza. No vídeo de hoje, irei compartilhar com você a minha experiência com medo de falar em público e que possivelmente você também já tenha passado. Acho que quem mais se identificará com essa história será o pessoal que estuda em faculdades, que está fazendo graduação ou pós-graduação. Mesmo que você não se enquadre nessa categoria de pessoas, peço que assista ao vídeo e você verá o que aconteceu comigo. Ao final ainda, darei algumas dicas para você. Ao me ver falando aqui no meu canal, talvez você não imagina que eu já tive uma experiência muito negativa decorrente do medo de falar em público e que me trouxe na ocasião vergonha, tristeza e constrangimento diante das pessoas que estavam me assistindo. Achei por bem fazer esse vídeo para mostrar que se eu superei o medo de falar em público e até consigo ficar diante de câmeras sem constrangimento como eu estou fazendo agora, também é possível que você possa fazer o mesmo e quem sabe, não apenas falar em público, mas até gravar vídeos para um canal no YouTube ou no Instagram. Quem sabe? Você acha que é impossível? Acha que eu estou falando um absurdo? Não estou falando um absurdo. Saiba que falar em público dependerá essencialmente de você, principalmente da mudança de mentalidade que você terá que fazer. Na PNL, há um princípio básico que ensina que já temos todos os recursos de que precisamos ou então podemos criá-los. Olha que legal, já temos esse poder dentro de nós. Em outras palavras, não existem pessoas desprovidas de recursos. O que existe são estados mentais desprovidos de recursos. Além disso, há uma frase atribuída a Henry Ford que diz: se você acha que pode, ou se você acha que não pode, em todo caso, você tem razão. Então, o passo fundamental é realmente acreditar que você pode também falar em público. Como muitas coisas na vida, isso também começa primeiro na sua mente. Sou formado em administração e a minha experiência terrível com o medo de falar em público aconteceu no meu primeiro ano de faculdade. Em um determinado dia, eu e a minha equipe estávamos aguardando a apresentação de um trabalho na sala de aula. Eu havia estudado bastante para apresentar a minha parte do trabalho e também estava muito confiante. Contudo, antes de iniciar a apresentação, notamos que uma pessoa da nossa equipe havia faltado à aula. Então fomos avisar o professor e não me recordo se pedimos para ele adiar nossa apresentação. No entanto, ele disse simplesmente que para nos apresentarmos, ou ele retiraria um ponto de cada um de nós. A reação do professor me desestabilizou e eu fiquei muito nervoso. Quando chegou o momento de eu apresentar a minha parte do trabalho, simplesmente eu comecei a tremer e a suar bastante, apesar do frio do ar-condicionado. Confesso a você que fiquei muitíssimo constrangido ao ver e sentir minhas mãos tremerem bastante e o suor escorrer pelo rosto e sem saber o que fazer. Para piorar, eu via a reação dos demais alunos que estavam percebendo o meu intenso nervosismo. Foi um desastre total e eu só queria mesmo era que aquele momento acabasse logo. Hoje eu entendo que aquilo foi apenas um resultado, mas naquele tempo me senti impotente e sem saber o que fazer. Não sabia como parar de tremer e impedir a minha transpiração excessiva. Na realidade, eu tomei um verdadeiro banho de suor e vergonha. Porém, apesar do acontecimento, não me deixei abater pelo resultado negativo. Depois da apresentação, mais tranquilo e consciente do que havia ocorrido, eu disse para mim mesmo o seguinte:
a partir de hoje, sempre eu irei fazer apresentações na faculdade. E foi isso mesmo que aconteceu. Desde então, participei das apresentações, dos trabalhos na faculdade e ganhei mais experiência falando em público, o que atenuou bastante o medo de falar, de enfrentar plateias. Muito embora eu não aplicasse nenhuma técnica de oratória naquela época. Apenas estudava o conteúdo que eu iria expor, ensaiava e me apresentava com uma dose de alta confiança. Depois que eu comecei a estudar oratória, compreendi bem o que aconteceu comigo na minha primeira apresentação na faculdade. As minhas mãos tremendo e o excesso de suor foram decorrentes da ação da adrenalina no meu organismo. Como você já deve ter visto em algum dos meus vídeos, esse hormônio nos prepara para situações onde detectamos algum tipo de ameaça ou perigo para nós e nos coloca em duas alternativas, lutar ou fugir. Claro que para quem está falando em público, nenhuma delas é boa. Você não vai sair lutando com as pessoas da plateia e nem sair fugindo da apresentação. Contudo, minha primeira apresentação teria outro resultado se eu soubesse que a adrenalina poderia ser usada, inclusive, para dar mais entusiasmo e energia à minha apresentação. Infelizmente, eu não sabia e sofri as consequências da minha ignorância. Então, para você que ficou até agora me assistindo, vou dar 3 dicas para atenuar os efeitos da adrenalina no organismo, comuns nos momentos iniciais da apresentação. São dicas simples, mas que se eu as tivesse usado na minha primeira apresentação na faculdade, certamente a minha história seria bem diferente. Infelizmente eu não sabia e paguei um preço bem alto pela minha ignorância. Primeira dica, ensaie bastante a sua apresentação. O ensaio fará com que a apresentação fique sob seu domínio. Não se engane e nem negligencie. Quanto mais praticar, mais fácil será o momento da apresentação para você. Mais natural ela parecerá. Se possível, filme os ensaios das suas apresentações no celular para uma avaliação mais precisa e eventuais ajustes antes do grande momento de se apresentar diante das pessoas. Segunda dica, respire lenta e profundamente antes de iniciar a apresentação. Perceba bem uma coisa muito importante. Sinta a sua respiração agora. Observe como ela está lenta. Essa forma de respirar é que você levará para o momento da apresentação. Normalmente, antes de falar em público, sobre os efeitos da adrenalina, a respiração fica mais acelerada. Portanto, quando sua respiração fica acelerada, você mudará a forma de respirar, passando a respirar mais lenta e profundamente, ou seja, inspirar e expirar bem devagar. A repetição dessa forma de respirar deixará você mais tranquilo para falar diante da plateia. E terceira dica, vá com pensamento positivo para a apresentação. Isso aqui tem conexão com o que eu falei no início sobre a mudança de mentalidade. Geralmente as pessoas só pensam em coisas ruins que podem ocorrer na hora de falar em público e ficam com o pensamento focado nessas coisas. Não. Aqui eu estou convidando você para ter um outro pensamento, substituindo o negativo. Crie na sua mente um filme lindo, onde você é o ator ou a atriz principal e fala com naturalidade e autoconfiança, sendo aplaudido pelas pessoas que estão muito felizes ao ouvir você. Um filme onde você brilhará, pois é a estrela principal. Use, portanto, a sua criatividade e exagere nela. Use sem moderação. Aliado a isso, mantenha uma postura ereta, sempre equilibrada, demonstrando sua autoconfiança, mas sem arrogância, para as pessoas presentes. Eu não sei se você passou pela mesma experiência que eu relatei há pouco. Se a resposta for sim, quero dizer para você mais uma vez que se eu conseguir vencer essa barreira do medo de falar em público e seus efeitos, e hoje estou aqui, você também poderá vencê-la.
Gosto sempre de falar que depois da minha primeira apresentação na faculdade, eu poderia ter falado: nunca mais vou fazer uma apresentação em público. Felizmente, minha atitude foi outra. Não me deixei vencer pela vergonha, impotência e constrangimento que senti. Foi apenas uma experiência e dela eu pude obter aprendizados, e você poderá retirar bons aprendizados de situações ruins também que acontecem com você, seja qual for a área da sua vida. Isso vai depender muito da forma de ver as coisas. Procure vê-las pelo melhor ângulo possível, como oportunidades de aprendizado e crescimento. Veja o meu exemplo. Hoje eu estou aqui falando para você que é possível vencer o medo de falar em público. E falo com autoridade porque eu senti na própria pele. Pense no sol. Podemos olhar para ele e reclamar do forte calor que queima a nossa pele sem perceber, muitas vezes, que ele é vital para a nossa própria existência. Reclamar ou ser grato, o que você acha que seria mais coerente para uma mente aberta ao crescimento e aprendizado, mesmo em situações adversas? Para finalizar, caso você ainda continue pensando nas perdas e fracassos, entre aspas, que obteve ao falar em público ou mesmo em outra área da sua vida, e esteja pensando em parar pelo caminho, deixe uma frase que já citei em outro vídeo, que é um ditado hindu e que diz: nas perdas não perca a lição. Então, aprenda com as lições das suas experiências, sejam boas ou não, e continue na sua caminhada para vencer o medo de falar em público. Eu acredito que você conseguirá. Um grande abraço e fique com Deus.